Iniciando a gravação do nosso Café com Reflexão, no dia 11 de janeiro de 2024, com o tema Cultivando a Intimidade com Deus, Silêncio que Fala. A ministrante de hoje é a Juliana. Sejam todas muito bem-vindas. Amém. Bom dia, meninas. Sejam todas bem-vindas a mais um Café com Reflexão, nesse 11 de janeiro de 2024, né? Como já foi mencionado, o nosso tema é cultivando a intimidade com Deus, silêncio que fala. O nosso versículo de hoje é o Salmo 46:10, que diz o seguinte: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então vamos lá. Por muitas vezes, precisamos calar as nossas vozes internas para ouvir a Deus. Aprofunde-se no poder do silêncio, na busca por intimidade com Deus. O silêncio não é ausência, mas uma presença significativa, um espaço para Deus falar e revelar sua grandiosidade. Ao desacelerar e silenciar, você se torna mais sensível para ouvir a Deus e acessar seu intuitivo, presente de Deus para nós mulheres. Amém. Então, aqui hoje a gente fala sobre o silêncio que fala, né? E o nosso texto explicativo fala sobre a gente desacelerar. Estudando sobre esse tema, o que veio muito forte para mim é sobre a segurança e a confiança em Deus, né? Às vezes a gente tenta, diante de um desafio, buscar toda e qualquer forma de resolver, de solucionar algum problema, alguma situação, mas às vezes é nesse momento que a gente deve desacelerar, entregar toda a nossa segurança e confiança em Deus, que Ele fará, né? Então, o silêncio também né? Buscar também acalmar a nossa mente para a gente poder ouvir o que Deus tem reservado para a nossa vida, né? Então, às vezes a gente já está muito batendo forte, né? Em buscando em oração e procurando alguém, procurando uma solução, quando na verdade a tua solução é você aquietar a sua alma, aquietar seu coração e confiar no Senhor. Então, hoje, num mundo tão corrido que a gente vive, esse desacelerar, esse pisar no freio, já se torna às vezes até mais difícil, né? Porque a gente sempre quer agir, a gente quer sempre fazer algo, a gente quer resolver, a gente quer às vezes para ontem, né? Então, esse acalmar e esse confiar e esperar no Senhor faz toda a diferença, né? Porque às vezes a gente pede algo para o Senhor, fez uma oração ontem à noite, hoje de manhã a gente já tem uma revelação, já tem algo direcionado para a gente em relação ao que a gente pediu, mas às vezes não é de um tempo tão hábil que a gente gostaria, né? Quem esperou 40 anos aí para se tornar um líder, né? Então é sobre isso, não é sobre o nosso tempo, não é sobre a nossa forma, é a forma da gente se entregar e confiar no Senhor que Ele tem o melhor para a nossa vida, né? Não adianta a gente entrar em desespero diante dos levantes do inimigo, né? Porque o Senhor é soberano e Ele será exaltado, e a própria palavra dele diz, né? E esse versículo, esse capítulo, Salmo 46, é como se estivesse num período de guerra, né? Que lendo todo ele dá esse sentido. Então, e ele fala para aquietai-vos o coração, né? Aquietai-vos. Então, é sobre isso, a gente depositar a nossa confiança no Senhor. Deus está acima de tudo e de todas as coisas, e Ele sabe todas as coisas. Só que, para a gente ter esse entendimento e essa calmaria, a gente tem que aprender a confiar no Senhor. A gente tem que silenciar e acalmar para a gente poder ouvir a voz de Deus.
Às vezes, como foi mencionado, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que chego para Deus e falo, 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 e não dou tempo nem para Deus falar comigo. Amém, terminei minha oração, então é sobre isso. Então, esse desacelerar, é esse esperar no Senhor, no tempo do Senhor, porque Deus tem o melhor para nossa vida, né? Mas nem sempre vai ser rápido como a gente gostaria. Então, a gente tem que aquietar-vos e entregar o nosso caminho, a nossa vida no Senhor, porque Ele vai nos direcionar. A gente tem que ter essa calmaria, essa leveza, que só a presença dEle vai trazer para a nossa vida. E só através de uma busca pela Sua presença, a gente vai conseguir sentir, a gente vai poder ter esse direcionamento pelo silêncio, né? Então, acalmar faz parte do processo. E não é coincidência de ter colocado isso no nosso estudo logo agora no comecinho do ano, né? Então é sobre isso, é a gente depositar a nossa confiança no Senhor. É além da gente pedir, falar com Deus, é esperar Deus falar com a gente. Ele vai ter um direcionamento para cada situação da nossa vida, para cada relacionamento, para cada desafio. Deus vai dar o direcionamento, só que a gente precisa também, além de falar e conversar com Deus, a gente precisa esperar, ter a paciência de ter esse retorno do Senhor, né? Então, é sobre isso, meninas. A gente ter um coração voltado ao Senhor, a gente saber esperar. Então, hoje, a palavra-chave para mim é confiança, né? E saber esperar no Senhor, porque o mais Ele fará na nossa vida. Mas também não deixando toda a responsabilidade para o Senhor, né? A gente tem que fazer o nosso natural para Deus agir sobre o nosso sobrenatural, né? E é fácil querer esperar e confiar no Senhor quando tudo vai bem. Então veio para mim assim a história de Jó, né? Jó, ele era bem-sucedido, tinha família, tinha filhos, tinha riquezas. Então era fácil. Qual foi a acusação que teve sobre a vida de Jó? Ah, Jó tá te adorando, Jó te ama, Jó te serve porque a vida dele é tecnicamente perfeita, né? Então ele tem tudo, ele tem todas as coisas, então é fácil a gente ser fiel a Deus enquanto tudo vai bem. Então, o que que Deus fez para provar o coração do seu filho? Ele tirou tudo que Jó tinha. Tirou sua riqueza, tirou sua família, tirou tudo que ele tinha de mais precioso. Mas Jó confiou no processo, confiou em Deus, mesmo diante de todas as adversidades, diante de todos os desafios. Ele confiou, esperou no Senhor e dizia: Vou te adorar, vou te louvar. Deus me deu, Deus tirou. Então, é sobre isso. E Deus recompensou em dobro, né? Tudo que lhe foi tirado, porque ele tinha o seu coração fiel ao Senhor, não pelo que Deus fazia, mas pelo que Deus é, o que Deus representa para a gente. Então a gente não tem que estar esperando as coisas maravilhosas de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas pelo que Deus faz pela gente, mas do que Deus é para a gente, né? Então, que tenhamos esse coração de Jó, né? Que em meios à adversidade a gente não esqueça de adorar o Senhor e esperar que Deus vai fazer a obra na nossa vida, né? Porque somos filhas amadas que estamos aqui num processo buscando entendimento, buscando conhecimento, buscando direcionamento diariamente. Quem nunca se pega, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E a nossa vida, ela é muito desafiadora, né? Diariamente a gente fica, tem alguma coisa que tá te tirando a paz, às vezes é aquele boleto, né? Meu Deus, o boleto é X e eu não tenho nem a metade, eu tenho até tal hora para quitar. Então, gente, vem o desespero. Então, você vai fazer o seu sobrenatural, que nem já foi exposto aqui pela Lúcia, lança uma promoção de última hora, faz um post, faz uma venda, faz alguma coisa, tem alguma coisa para receber de alguém, manda uma mensagem especial. E assim, é interessante a forma que você tem o desafio, você não sabe como você vai resolver. Mas aí, como
coincidentemente, vem lançando na nossa mente o que você pode fazer para resolver aquela situação. E quando é no final do dia ou no dia seguinte, quando você se acalma, você descansa, vem o direcionamento e você consegue resolver aquela situação que no momento, no início, te desesperou, porque por alguma razão você não tinha um valor para quitar aquilo ali. Outra situação é em relação a alguma enfermidade, alguma coisa desse tipo, né? Principalmente quando nós mães se trata aos nossos filhos, né? A gente já fica bem mais abalada, bem mais apreensiva do que quando é com nós mesmas, né? A gente se põe no lugar da criança que está sentindo uma dor, sentindo alguma coisa, mas a partir do momento que você confia no Senhor, que você faz as suas orações, que você intercede, você começa a dar a medicação e você vai ver literalmente o agir de Deus naquela situação. Ele vai, além de tudo, vai acalmando a tua mente, acalmando o teu coração. É o agir de Deus na nossa vida, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa confiança em Deus, não importa o que esteja acontecendo, não importa que você só tenha um silêncio, mas Deus agindo, vai vir a calmaria, a paz para a tua vida, para você passar pelaquele processo, né? Nem sempre vai ser flores, às vezes vai ter processos que vai demorar um mês, 2 meses, vai ter processo que vai demorar anos, dependendo da situação. Mas a partir do momento que você tem confiança que Deus está contigo, vai ser tranquilo de alguma forma, vai ser desafiador, vai ter momentos difíceis, mas é como aqui a Carline também sempre revela para gente que a gente tem que se acolher. Então, se vai ser um momento que você vai passar por desafios que você vai querer chorar, chore. Somos humanas, né, Carline? Então, se houver um momento que você precisar chorar, então se acolha, se abrace, se permita. E uma coisa em relação ao choro que me tocou muito forte é sobre a vida de Lázaro, que ele era o grande amigo de Jesus, né? Então, quando Jesus soube que Lázaro tinha falecido, mesmo ele sabendo que ele faria o processo de Lázaro ressuscitaria, né? Ele chorou. Ele veio uma tristeza sobre Jesus porque o amigo dele teria morrido. Mesmo ele sabendo que ele faria o processo todo na vida de Lázaro, veio a tristeza sobre ele e ele chorou. E assim, ele chorou por um amigo. Então, é sobre isso, a gente pode se permitir, porque o nosso mestre, o nosso Senhor, em um momento de fragilidade, mesmo ele sabendo o que ele faria na vida de Lázaro, ele chorou pelo amigo dele. Então, nós não somos super mulheres que vai estarmos todo dia 100% o vaso cheio lá em cima. Tem dias que a gente vai estar no meio, tem dia que a gente vai estar mais embaixo e tá tudo bem, gente. Isso é normal, isso é real, nós somos reais. Então, nós somos humanas e estamos em transformação. Então, se no dia que você achar que, hoje eu não estou 100%, eu preciso chorar, colocar isso para fora, tá tudo bem. Hoje eu estou 100%, estou dando bom dia com alegria para todo mundo, né? A Geise, é a energia lá em cima 100% e tá tudo bem também. Então, todo mundo tem o seu processo, né? Então a gente tem que se acolher, se acalmar e, acima de tudo, confiar no Senhor, que o Senhor tem o melhor para a nossa vida e a gente vai colher amanhã o que a gente está plantando hoje. Então vamos ver as nossas sementes, as nossas semeaduras, né? Qual é o solo também, se a gente está plantando em solo fértil, e confiar no processo que Deus vai estar nos direcionando. E saber ouvir o Senhor, né? Hoje foi 80%, mas segunda era 30%. É sobre isso, né, Geise? E tá tudo bem. Então, Deus, ele é maravilhoso e ele tem um propósito para cada uma de nós. Nada que acontece na nossa vida é surpresa para o Senhor, né? Tipo, a gente, meu Deus, como que isso aconteceu? Como eu cheguei nesse ponto? Independente de qual seja o motivo, mas aquilo ali não é surpresa para o Senhor,
porque Ele sabe de tudo e de todas as situações da nossa vida, né? Então, aquilo ali já estava para acontecer no nosso roteiro, porque o que acontece hoje foi o que nós plantamos ontem, né? Então, é sobre isso, é confiar no Senhor, entregar a nossa mente, nossos pensamentos, esperar a sua mensagem, o seu sinal. E Deus sempre fala que se for preciso usar uma pedra, né, para ministrar na tua vida, Ele vai usar para falar, é uma pedra para falar. Então, não existe coincidências nos planos de Deus. E às vezes, do nada, alguém chega e te dá uma palavra, te dá um versículo, te fala uma frase, te faz refletir. E essas são as coincidências de Deus. É Deus agindo na sua vida, mas você tem que estar disponível para receber a mensagem, para ouvir, para ter o entendimento. Que só buscando intimidade com o Senhor a gente vai saber que aquilo ali é para a gente. Talvez essa já seja, eu já estou falando aqui a resposta do seu pedido de oração, mas você só vai entender se você estiver com seu coração disponível depois de ter buscado essa intimidade com o Senhor. Então, meninas, é sobre isso a nossa palavra de hoje. É, cultivando a intimidade com Deus, o silêncio que fala. Agora eu deixo disponível se alguém quiser falar alguma coisa, quebrar o silêncio, tá? Eu estou a ouvidos agora. Ah, então eu vou quebrar o silêncio, Ju. E meninas, essa palavra que a Ju está ministrando para a gente, ela é de fundamental importância dentro do meu processo hoje, né? Vocês acompanharam aí no processo do Vai Te Liderar, dos encontros que eu tive, dos projetos que eu estabeleci como rota de vida, né? Então, quando a gente se propõe a uma coisa, se coloca num projeto, sonha, coloca um propósito, a gente imagina, a gente sonha, a gente materializa, mas quando a gente se vê dentro do processo, às vezes bate um certo desespero, né? Te para e olha, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta de tudo isso? E aí eu queria mesmo hoje partilhar para vocês por que essa palavra foi forte, porque há uns dias atrás, assim, eu olhava para tudo aquilo e dizia assim, meu Deus, parece que as coisas não estão acontecendo. Parece que está acontecendo na vida de todo mundo, menos na minha. E eu já fiz a minha escolha. E foi uma escolha muito difícil, né? Para quem não acompanhou aí a minha jornada, eu tomei uma decisão de ter saído de Santarém para vir para Belém, né? Para estudar, para expandir, para viver uma nova experiência depois de um processo de separação. E quando eu cheguei aqui, eu imaginei que tudo fosse fluir do jeito que eu gostaria que fluísse, né? Dentro do meu tempo, dentro do meu modo. E Deus veio trabalhando de uma outra forma na minha vida. Não foi no meu tempo e não foi no meu modo. Vim para Belém não foi no meu tempo, foi no tempo dele. Então eu tive que esperar 37 anos para poder conseguir chegar aqui. E hoje o mercado de trabalho aqui, você conseguir algo que de fato te permita ser quem você é um pouquinho mais difícil quando você diz de onde você veio, de onde você foi instruída. Eu falo isso para vocês com toda a propriedade. E esses dias todinhos, né, eu estava bem aflita, dizendo assim, era de Deus, não conseguia ainda nada. Então, Santarém, eu tinha um nome, tinha uma estrutura, tinha uma vida, e parece que as coisas não estão acontecendo aqui. E aí, de repente não, que eu digo que nunca existe essa coincidência, existe a providência do tempo de Deus, né? Eu recebi uma ligação, assim, de uma pessoa que não era do meu convívio, falando sobre essa questão de tirar uns freelancers numa emissora aqui. E aí eu disse assim, nossa, a ajuda às vezes vem de fato de um desconhecido, né? Ele não era tão desconhecido para mim, mas como Deus usa as pessoas, né? Coloca certas pessoas para serem instrumentos. E Deus sabia que há dias atrás eu já estava numa oração porque você começa a oração igual o Jó, né? Ai, Deus, obrigada pelo processo que eu estou vivendo. Aí no segundo, terceiro dia, você vê que não está acontecendo as coisas, você começa a dizer, Senhor, pelo amor de Deus, Deus. Ei, Deus, eu sou tua filha, pelo amor de Deus. Tu falou que era para eu vir, eu vim. E aí depois começa a se desesperar mais, né? E a gente sabe que Deus olha pra gente e deve olhar assim e dizer assim, caramba, pra que tu tá te desesperando, né? Eu não falei pra ti que vai dar certo.
Égua, não, tu é muito assim, né? Eu digo que Deus fala assim pra mim, égua, Geise, sinceramente, olha, eu me admiro de ti. Se eu falei é porque eu vou fazer, eu não sei quando vai ser, mas vai ser feito. E foi isso, então domingo eu tive uma oração muito desesperadora, gente, vocês não têm noção. Eu chorei muito, assim. Eu disse, eras Deus, hoje já é domingo, já virou 2024 e nada, e nada, e nada. Aí quando foi na segunda-feira, gente, eu recebi essa ligação, eu disse, ai Deus, tu és maravilhoso. Aí Deus deve ter olhado para mim e dito, meu Deus do céu, sinceramente. Então, se eu tivesse esperado só mais um pouquinho, tivesse me desesperado muito no domingo, segunda-feira já vinha a resposta, né? Mas era no tempo dele. Então, como eu estava falando para a Carlinhos mais cedo, né? Daqui a pouco, essa semana é semana de aniversário de Belém, e aí o SBT me chamou para fazer alguns trabalhos lá. E ontem, quando eu estava saindo da redação, eles estenderam o serviço para mais 12 dias, né? Então, 12 dias para mim é muito, né? É muito bom, inclusive, porque já ajuda numa rematrícula, já ajuda num janeiro que é um pouco mais apertado, né? Para conseguir conquistar o propósito. E aí, quando eu saí de lá, eu já saí super feliz, né? Naquela euforia. Ai, Deus, tu é muito bom. Mas Deus deve dizer assim, eu me admiro de ti, né, mana? Olha, sinceramente, chorou o final de semana todinho, ficou com a cara mais inchada, sem necessidade, enquanto eu já tinha preparado uma semana incrível para ti. E eu digo para vocês, é sobre isso, e é sobre isso mesmo. Então, às vezes, a gente está no desespero mesmo, aos pés do Senhor, se joga mesmo no chão, diz, Deus, tem de misericórdia de mim, mas a gente precisa aprender que também no deserto, a gente precisa ter o exemplo de Jó, é louvar na alegria, mas é louvar também na tristeza. E louvar na tristeza é um pouco mais desafiador para a gente. E aí foi isso que aconteceu. Então, eu quero dizer para vocês que hoje é quinta-feira, eu estou terminando a minha semana muito melhor do que domingo. Então, tudo tem solução, gente. Tudo tem solução de fato mesmo. Não é fácil o processo, mas quando a gente coloca, se abandona, solta a mão para se abandonar nessa presença de Deus, ele consegue fazer o que ele tem que fazer de um modo menos doloroso para a gente, né? E é isso. Amém. É sobre isso e tá tudo bem, né, Geise? Deus te olhando agora. Eu vi a cena, Deus te olhando assim, não. É real, gente. Eu acho que Deus olha mesmo, tenho quase certeza que Deus olha mesmo, ele olha assim. Mas olha, sinceramente, falou tanto que confia em mim. Acho bonita essa tua cena. É de que Deus começa muito assim comigo, né? Muito naturalmente no meu quarto. Ele fala, égua, égua, não acredito, de novo tu chorando. Mais uma vez, Geise, pelo amor de Deus, chega. É sobre confiar no Senhor, né? Às vezes a gente se desespera e a resposta já está no dia seguinte, e a gente está morrendo de véspera, está no dia anterior se desesperando. Mas é a parte de que nós falamos que nós somos humanas, né? A gente confia no Senhor, mas às vezes quando demora um pouquinho a gente meio que se desespera, mas bora confiar, bora respirar, relaxar, que está tudo, Ele está no comando e no controle de tudo, né? Ele sabe todas as coisas. E é sobre isso. Alguém mais? A gente já está quase encerrando o nosso horário, ainda dá tempo para mais uma. Alguém mais para quebrar o silêncio? Na maioria das vezes, é justamente no silêncio que ele fala. Só que a gente às vezes está tão ocupada, tão acelerada, tão atarefada, que a gente não consegue parar para ouvir. E quando a gente está nesse estado, a gente fica numa condição assim de observar o que os outros precisam resolver na vida deles, mas a gente não olha, não consegue olhar o que a gente precisa resolver na nossa. E aí, as,
as coisas se manifestam para mostrar para a gente que a gente precisa parar, desacelerar e olhar para dentro. Que nós possamos usar o silêncio. O mundo hoje ele está muito acelerado, muito acelerado. E cada vez mais isso vai ficar frequente, intenso. E não é a gente que tem que se adaptar ao sistema, à Matrix. Não, não é. A gente tem que aprender a usar o nosso poder feminino. E o poder feminino está justamente na leveza, no silêncio, na doçura, na espera, na confiança, no se permitir ser cuidado. É aí que Deus fala, e fala com tanta clareza, que nós possamos nos permitir. Um homem, ele não cuida, ele não protege, ele não provê para uma mulher que não precisa. A vida não apresenta o seu fluxo natural para quem dá conta de resolver tudo sozinho na força do seu braço. Não. Então, que nós possamos silenciar, desacelerar e ouvir a voz do Senhor para aquilo que realmente precisa ser feito, para aquilo que é realmente importante, para aquilo que realmente tem valor. Amém? Amém. É sobre isso, né, meninas? Sobre esse silêncio para Deus agir na nossa vida. Confiar no Senhor, né? Ele está acima de tudo. Amém. Alguém aqui tem algum pedido de oração que ainda não esteja no chat? Vilena, você está por aqui? Estou, amiga. Estou olhando aqui o grupo. Pois é, No grupo só tem sei. 6 pedidos. Eu queria pedir oração por nós que estamos aqui, pela nossa saúde, pela nossa família. Exatamente. É a mesma coisa que eu ia pedir. Estamos em sintonia, Mari.